Perdoar de coração. Está aí um dos assuntos, um dos mandamentos mais difíceis de serem cumpridos na Bíblia. Perdoar, e tem que ser perdoar de coração. Não é só da boca para fora, não. A questão é muito simples de entender. Eu e você precisamos de perdão, sim ou não? Se precisamos de perdão, então precisamos perdoar. Simples assim. O problema é que envolve muito do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa personalidade, nessa simples decisão de perdoar. Eu sei que não vou conseguir explicar tudo sobre o perdão aqui em nossa devocional, mas desde já te adianto, quanto mais querermos explicar ou entender o perdão, mais fica difícil de nós praticarmos. Então, parta do princípio do seguinte: preciso perdoar. Isso é um mandamento e ponto final. Não discuta com Deus, não discuta com a palavra. Cale a sua alma e decida perdoar. Isso só vai trazer benefícios espirituais. O contrário só vai te trazer problemas, brigas, confusões, doenças emocionais e muitas vezes até mesmo a morte. Misericórdia. Em nossa devocional de hoje, vamos ver Jesus dando esse ensinamento tão profundo do perdão aos seus discípulos. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Deus abençoe o seu dia, a sua vida e a sua família. Vamos à devocional? O tema, como eu disse, será perdoar de coração. O texto bíblico que vamos ler está em Mateus capítulo 18, os versículos 21 a 22 e o versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O versículo 35 diz assim: Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Realmente, os ensinos e mandamentos de Jesus vão totalmente em direção contrária ao que o mundo nos ensina, não é verdade? Como pode a ideia de perdoar uma pessoa 70 vezes 7? Claro que Jesus não estava falando de um número matemático aqui. Isso era uma figura de linguagem, ou seja, não se tem número para perdoar. Temos que ter disposição em sempre perdoar. Misericórdia, né, irmãos? É uma tarefa talvez das mais difíceis de ser um cristão, perdoar. Aqui no capítulo 18 do livro de Mateus, o Senhor Jesus começou respondendo a uma pergunta que lhe fizeram sobre quem seria maior no reino dos céus. Jesus lhes respondeu que temos que ser simples, inocentes e humildes como as crianças. Somente assim herdaremos o reino de Deus e poderemos pensar em ser o maior no reino dos céus. Depois desse assunto, o Senhor disse da responsabilidade que temos de cuidar daqueles que são pequenos, pois foram esses que Jesus veio salvar, assim como um pastor que vai salvar uma ovelha perdida, ainda que ele tenha outras 99 no seu curral. E no final do capítulo, Jesus entra com o assunto do perdão. Ele ensina seus discípulos a lidarem com aqueles que falharem uns com os outros. Eles deveriam ser repreendidos em particular, depois com testemunhas, e se caso não se arrependessem, deveriam ser levados diante da igreja. E se mesmo assim continuassem em seus erros, a comunidade deveria desconsiderá-lo como irmão, e sim vê-lo como alguém que não quer se consertar. Daí então o apóstolo Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele. Pedro quis ser generoso e disse: 7 vezes, Senhor? Jesus então disse que o certo seria até 70 vezes 7. Ou seja, não se tem um número para isso. Se caso a pessoa se arrepender e pedir perdão, devemos sempre perdoar e fazer isso de todo o coração, pois fomos perdoados por nosso Pai Celestial. E pegando um gancho nessa situação, o Senhor Jesus contou a história de um homem que teve sua dívida perdoada pelo seu rei e ele não teve a mesma compaixão de alguém que o devia.
O rei o pegou e o fez pagar tudo que ele estava devendo. Jesus disse que o Pai Celestial vai fazer isso também com aqueles que procederem da mesma forma, deixando de perdoar seus irmãos. Pois se Deus perdoou os nossos pecados, por que nós não haveríamos de perdoar aqueles que pecam contra nós? Então eu te pergunto, você perdoa com facilidade? Eu sei que não tem nada de fácil em perdoar, mas sabe por quê? Porque pensamos que ao perdoarmos somos bonzinhos, assim como Pedro, que queria perdoar somente 7 vezes. Nós precisamos depender da graça do Senhor, irmãos. Quando tivermos que perdoar alguém, devemos chegar diante da presença do Senhor e lhe pedir para nos ensinar a perdoar. Devemos nos colocar na dependência para que o Espírito Santo nos dê forças para perdoar. Senão, não vamos conseguir. Eu atribuo o perdão como um dom de Deus. Somente o Senhor pode nos ensinar essa graça. Eu aprendi isso com o meu primeiro pastor. Ele sempre dizia, olha, o perdão é um dom de Deus. Busque no Senhor esse dom para você aprender a perdoar. Então eu digo a você, faça um exercício espiritual, decida perdoar, pare de arrumar argumentos, querer entender, querer explicar como se deve perdoar, como não se deve. Por favor, pare com isso, decida perdoar. Mesmo que seu coração diga o contrário, comece a orar em voz alta. Diga, eu decido perdoar. Meu coração não quer, mas a minha mente já aprendeu pela palavra de Deus que eu tenho que perdoar. Eu não quero ir para o inferno, eu quero perdoar, eu decido perdoar, eu libero perdão para o fulano ou a fulana, ainda que ele nem mesmo tenha me pedido perdão, mas eu já libero esse perdão. Porque Deus me perdoou, então eu também perdoo em nome de Jesus. Vá falando isso todos os dias, se precisar. Você vai perceber como Deus vai te dando forças para perdoar. O perdão é uma questão de salvação. Então não fique guardando mágoas, rancores, raivas e iras. Libere isso em nome de Jesus. O seu coração não é uma lata de lixo para ficar guardando essas mágoas, esses sentimentos ruins. O seu coração é lugar do trono de Jesus. Amém? Conte aqui nos nossos comentários se você tem facilidade de perdoar. Quem sabe, conte-nos uma experiência que você teve de perdão para ajudar outras pessoas. Os comentários servem para isso, né? E a gente assim compartilhar e edificar a vida uns dos outros. Vamos orar para Deus nos dar essa força para perdoarmos de coração? Assim como Ele nos perdoou, e logo depois nós vamos colocar as nossas petições diante da sua presença. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, não é nada fácil perdoar, mas como eu disse aqui, nós tomamos uma decisão, nós decidimos perdoar, Pai. Se aprendemos na palavra que é preciso perdoar, então vamos perdoar. Senhor, tira os argumentos da nossa alma, do orgulho, da altivez, do nosso ego, Senhor. Em nome de Jesus, nós desistimos, ó Deus, de ter direitos, Pai, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos perdoar, nós fomos perdoados. Quanto erramos, o quanto falhamos, Pai, e mesmo assim nós temos, ó Deus, a condição de chegar a Ti e Te pedir perdão dos nossos pecados. Como que nós vamos Te pedir perdão se nós não perdoamos? O Senhor ensinou isso no Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ó Deus, o perdão é uma questão de salvação. Quem não perdoa ainda não entendeu a salvação, Pai. Quem não perdoa está correndo o risco de ir para o inferno. Meu Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Pai, pessoas, liberamos situações, Pai, não importa o que fizeram conosco, nós queremos liberar. Nosso coração é lugar do trono do Senhor, nosso coração não é caçamba de lixo para ter entulho de mágoa, ressentimentos, não, Pai, não, iras, ódio, nada disso. Pai, nós queremos glorificar o Seu nome. Nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça para conseguirmos perdoar de todo o coração, em nome de Jesus. E Pai, agora nós vamos até o Senhor orar uns pelos outros, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão
quem sabe doentes, meu Deus, aqueles que estão passando momentos difíceis em suas vidas, talvez no casamento, talvez na sua vida pessoal, pessoas que estão, ó meu Deus, com dúvidas no coração, pessoas que estão, Senhor, quem sabe a ponto de fazer uma escolha, mas não sabe direito o que vai fazer, pessoas que estão precisando tomar uma decisão. Senhor Jesus, em teu nome, nós oramos, pedimos ao Senhor misericórdia, perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, coisas que fizemos que estão trazendo problemas para nós hoje em dia. Nos perdoe, Jesus, limpa nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para a gente poder, Pai, servir ao Senhor. Em nome de Jesus, repreenda as forças do mal. Ah, Senhor, quantas vezes Satanás e os demônios vêm contra nós, tentar nos derrubar, tentar nos atrapalhar, provocar confusões, brigas, dissensões, meu Pai, coisas que tiram a gente do sério. Eu oro por esse irmão, essa irmã que estão passando por perseguições, por calúnias, estão sendo difamados, pessoas estão contra eles, meu Deus, querendo derrubá-los, querendo atrapalhar os sonhos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, ajudar, estender a mão para o teu servo e a tua serva. Oro por aqueles que estão caídos, quem sabe essa mensagem chegou até eles, mas, Pai, ele está em pecado, está no adultério, está no vício das drogas, da bebida. Senhor, está separado, meu Deus, não quer mais voltar para casa, brigou com o pai, com a mãe, com os irmãos, brigou com a família toda. Senhor, ajuda o teu filho a olhar de novo para ti, meu Pai, e te pedir perdão, e pedir perdão para as pessoas. Falamos aqui que devemos perdoar, mas devemos também ter um coração, meu Pai, quebrantado para pedirmos desculpa, para pedirmos perdão e alcançarmos a graça da humildade diante de Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Abençoe o nosso dia, abençoe aqueles que estão doentes, internados, aqueles que perderam seus entes queridos, meu Deus, aqueles que perderam o emprego, que perderam algo tão importante em sua vida, que o Senhor possa estar ajudando, o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo teus filhos e filhas. Essa é a nossa oração nesta manhã, no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que perdoou e perdoa os nossos pecados. Assim oramos e já te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que palavra forte, né, irmãos? Meu Deus, um ensinamento profundo do perdão. Compartilhe essa palavra. Com certeza ela vai salvar muitas almas, vai salvar muitas vidas, pode salvar um casamento, pode salvar um relacionamento de pai e filho, quantas coisas, né? A palavra pode trazer salvação, tá bom? Amanhã, 6 horas da manhã, se Deus permitir, estaremos juntos de novo. Curta, inscreva-se e compartilhe a mensagem, sempre eu te peço isso, para divulgação da palavra. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, se Deus assim permitir. Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.